Sejam bem-vindas a mais um Clube do Livro e hoje vamos falar do capítulo 4. E aí, você leu? Tá conseguindo acompanhar? Tá lá no comecinho ainda no capítulo 1, mas calma, não se desespere, né? Cada uma tem um tempo, mas você também pode ir acompanhando os outros livros, os outros vídeos estão aqui salvos, né? Para depois você conseguir ler e assistir o vídeo. Que aí eu acho que flui melhor, né? Mas cada uma tem a sua melhor maneira de estudar. Mas não desanima, a gente vai conseguir seguir, né, o estudo. E hoje a gente veio falar do capítulo 4. É um capítulo bem legal também, né? A gente sempre fala que cada capítulo a Polly, né, sempre fala que cada capítulo vai falar com a gente de modo diferente. Uns capítulos a gente gosta mais, outros a gente gosta menos. Mas se a gente estiver ali atenta, sempre tem algo a nos ensinar. E com o 4 não foi diferente. Lembrando também que toda sexta-feira o grupo ele é aberto para a gente debater, né, sobre cada capítulo ali da semana. Então é muito legal a sua participação. Então ali vai falando, né, comentando junto com a gente, que vai ser bem especial. Então vamos lá, dar início aqui a mais um capítulo. O capítulo 4 tem como tema assim: não ouse comparar. E aí? Comparação. Então aí você já cria expectativas para esse capítulo, né? Quem não se comparou uma vez na vida? E comigo sempre me chama a atenção as frases de início dela, né? Que a cada capítulo tem frases, né, de escritores, né, autores famosos, e sempre me chama a atenção, e nesse do 4 não foi diferente, que tem como a frase assim: a comparação é o ladrão da alegria, do Theodore Roosevelt. E aí você já fica impactada, né? Caramba, realmente, a comparação é o ladrão da alegria. Que a partir do momento que eu me comparo, eu já estava feliz, já fico triste. E aqui já fica um sinal, né, de alerta com essa frase. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Tentei isolar um pouco o som, que hoje está um pouquinho movimentado por aqui, mas vai dar tudo certo. E nesse capítulo, a Lisa, ela fala aqui, eu gosto muito, né, dessa questão da Lisa, que ela traz bastante relatos pessoais, né, e ali você se identifica bastante com os relatos dela. E até conversando com uma amiga referente a esse capítulo, foi muito aleatória essa conversa, foi muito legal, que a gente imagina as cenas, né? Imagina várias coisas e fica pensando, quem será, né? Essa pessoa que ela falou. E tipo, eu me vi nessa situação, nessa cena e tal. E é muito bacana. E do quanto esses capítulos falam com a gente, né? E ela inicia falando assim, ó: esse capítulo certamente deveria conter uma advertência. O que você está prestes a ler é natural e revelador. O relato a seguir é uma história verdadeira, triste, constrangedora e ridícula sobre mim. Espero que nenhuma de vocês tenha sofrido com os transtornos de insanidade temporária que estou prestes a descrever aqui. Mas se você já teve essa experiência, você não está sozinha. Lá vamos nós. E aqui você já fica naquela expectativa, nossa, né? O que será que aconteceu, né, com ela e tal. E aqui ela vai falar da questão que ela teve, que é sobre uma lista. Gente, essa lista rendeu, viu? Rapaz! E aqui ela fala que o dia dela começou super bem, né? Ela tava com um dia tranquilo, não tinha afazeres para fazer, era realmente um dia de folga, né? Assim como todas nós acordamos, né, num domingo, por exemplo, né? Pra mim, assim, meu dia de folga assim, é mais um domingo, então eu acordo, não tenho a minha rotina ali do trabalho e tal, então é um dia que eu realmente tô mais tranquila, durmo até tarde e tal. E aí ela tava, tipo, nesse dia, assim, né? Um dia de boa, tranquila. E ali ela sempre tem o devocional dela, né? O tempo dela com Deus, tal. Aí ela acordou, foi tomar seu café, tudo mais. Só que daí, ao invés dela manter a rotina no sentido, né, de ir fazer o devocional, né, ter o tempo dela com Deus, o que ela fez primeiro? E eu acredito que muitas de nós começarem por mim, né? Foi lá e pegou o celular. Não se preparou.
já foi logo pegar o celular. E aí, ela pegou o celular, achei, pá, tô de boa, vou ficar aqui mexendo, né? Só rodando, descendo o dedo, né? Só deslizando a tela. E aí, no que ela foi deslizando a tela, ela viu uma lista que postaram que tinha lá 100 maiores escritoras. E aí que começa essa história, gente, desse capítulo. Ela não viu o nome dela, porque o nome dela, né, o sobrenome por ser, terminava com B, né, que é Bever. Aí ela logo seria uma das primeiras ali. E ela não viu o nome dela. E aí ela rolou a lista toda e não estava o nome dela. E ali, o dia dela, que estava mil maravilhas, era um dia tranquilo, um dia de folga, para ela ficar tranquila, começou. Ela não preparou o espírito dela, e ali ela já pegou o celular e já começou com essa notícia. E aí começa a questão da comparação. É muito louco, assim, porque quantas de nós já não fez isso, né? A gente ali, né, com falta de alimento, posso dizer, nesse sentido, de, tipo, não me preparei, né, tal, não tive o devocional de manhã, já fui, peguei no celular, ou já acordou com uma notícia, um pensamento, e aí você alimentou aquilo. E aí, seu dia já não é mais a mesma coisa, né, você acordou super bem, aí você já fica para baixo, que nem aqui ela vai falar, né, no comecinho ela até falou, alertou. Se você não passou por isso, mas é difícil uma mulher que não tenha passado por uma situação dessa, no sentido de não ter se comparado e aí já se deixou ser levada por esse sentimento, né? E aqui ela fala que ela ficou tudo, né? Ficou ali agora porque eu não tô nessa lista, e isso atormentou muito ela durante todo o dia. E aqui ela pega e fala, né? Deixa eu voltar aqui, gente. Ela teve, né, uma excelente, tô na página 82. Ela teve uma excelente oportunidade para pegar a Bíblia dela, né, fazer o devocional que estava lendo naquele momento e simplesmente ter uma pausa ali e se dedicar, né, na bondade de Deus com ela. Mas foi e pegou o celular. E ali, enquanto ela estava passando tudo, veio todos os pensamentos do qual eu falei, né, citei. Ela ficou ali pensando, como assim eu não tô nessa lista? Aqui na página agora 84. Eu sou uma boa mãe, uma boa amiga, eu sou casada há mais de 30 anos, crio 4 filhos, e tenho uma família muito unida, porque aí vem, né, esses pensamentos, fala assim, mas por quê? Né? Eu faço isso, faço aquilo outro, por que eu não fui chamada, por que eu não fui convidada, por que aconteceu com aquela pessoa, não aconteceu comigo? Você já começa a se comparar, né, já colocar as suas qualificações, né, já meio que com aquele ar de superioridade, né, por que foi aquela pessoa e não eu, porque eu sou melhor, porque eu me destaco nisso, me destaco naquilo, né, acaba vindo já esse sentimento, né, de soberba, de querer, de não sei se não é autoritarismo a palavra correta, mas essa questão realmente de achar que é melhor, né? Que aconteceu com ela porque não aconteceu comigo. E ali ela tentando, né, aceitar, mas não aceitando aquilo, ela falou, não é possível. E às vezes, muitas das vezes isso, quando a gente sabe que a gente está errado com aquele pensamento, às vezes a gente quer outra pessoa para nos apoiar nisso, né? E ali ela foi atrás do marido dela. Ela falou, eu sei que essa pessoa que fez essa lista tá errada. E eu vou lá falar com meu marido, porque meu marido vai ser meu apoio, entendeu? Ele vai me apoiar, ele vai entender. E aí ela chega lá e fala, John, você não acredita. A pessoa tal fez a lista e eu não tô nessa lista. Aí ele fala, mas que lista que é essa? Você conhece a pessoa que fez essa lista? Não conheço. Então, olha, vai ler a Bíblia. Ele fala pra ela, vai ler a Bíblia. Ela, eu sei que... Aí ele começa a citar os versículos que ela precisa ler. Ela, eu sei esses versículos de cor. Eu não quero ler a Bíblia agora. Eu preciso que você me apoie.
E aí que a gente fica mais nervosa ainda, né? A gente vai atrás de uma pessoa buscando o apoio, do qual a gente já sabe que nós estamos errados. Aquela pessoa não nos apoia e a gente fica com mais raiva ainda, a gente fica mais nervosa ainda. Que ela pega e fala assim, né? Ainda no capítulo, na página 84, que ela fala assim: fui atrás do meu marido, invadi seu escritório como um furacão, lamentando: John, não estou na lista de novo. E aí, quando ele fala, né, que vai ler a Bíblia, né? E aí ele fala assim: essa não era a resposta que eu estava procurando. Queria que ele dissesse: Lisa, sinto muito. Eu concordo que houve um erro terrível. Traga aqui meu celular e vou adicionar você à lista. Mas ele não disse nada disso. E aí eu relatei: não vou ler esses versículos, eu posso citá-los de cor. Não é disso que preciso de você nesse momento. Você não vê? Eu já tenho mais de 50 anos e nunca estive na lista. Aí John perguntou: quem criou essa lista? E eu disse o nome da pessoa para ele e ele não conhecia. E aqui foi toda o decorrer da história, né? E aí ela não teve o apoio do John, do seu esposo, e ela foi atrás de uma amiga do qual ela talvez teria esse apoio. E aí ela vai e liga para essa amiga e ela fala: eu sei que eu tô errada, mas eu quero desabafar, quero falar para você. E ela liga para essa amiga e essa amiga tá na lista. E aí essa amiga fala: mas não liga, né? É só uma lista. Ela falou: você não liga porque você está na lista, eu não estou. Então, gente, eu li dando risada, porque eu me vi nessa situação, não na questão da lista do qual eu não estava, mas em outras coisas, né? Que acontece e aí você já fica desesperada, você já se compara e aí você procura um ponto de apoio, você não tem, e aí você já tá toda aqui, Satanás já pegou sua mente, já te roubou e você já caiu nessa cilada, né? De realmente ser ali nessa cilada da comparação, que é algo assim que ela vai discorrer aqui e que é muito sutil muitas vezes, né? Do qual a gente é roubada ali muito sutilmente, né? Por pequenas situações, por pequenas armadilhas, do qual a gente acaba passando despercebido e acaba caindo. E aqui na página 85 ela ligou para essa amiga, né? E fala assim: não quero me importar, mas eu me importo. Sei que é errado e eu simplesmente deveria contar para alguém. John sugeriu que eu lesse as passagens bíblicas e ela ainda não tinha lido essas passagens do que o John tinha alertado para ela, porque ela ainda estava nessa euforia, né, de nervoso. Depois você comenta aqui se você já passou por uma situação assim, de se comparar, de ficar nervosa, e aí você não quer ler a Bíblia, você não quer nem orar, você não quer ler nada, só quer encontrar um ponto de apoio para te ajudar nessa que você esteja certa, né? A gente sabe que a gente não tá, mas a gente quer achar alguém que fale: não, você tá certa, né? Te apoie e tal. E aí depois ela desliga, tal, dessa amiga, e aqui vem a hora do qual ela cai em si, né? O espírito realmente, tipo: e aí, querida, filha, vamos parar com essa frescura? Vamos? Chega, né? Na página 86, lá no finalzinho, que ela fala assim: desliguei o telefone, fechei os olhos, respirei fundo e deixei passar. Enquanto eu respirava, ouvi o Espírito Santo gentilmente perguntar: Lisa, você estaria tão abalada sobre a lista se estivesse nela? Você chamaria a lista de destrutiva e inválida se ela considerasse o seu nome? Era a hora da verdade. Não, em vez de ficar com raiva, eu teria usado minhas mídias sociais para agradecer a essa mulher que eu não conhecia e provavelmente daria retweet com forma de levar a outros a lista. Eu me senti muito fracassada. Sim, sou esposa, mãe de 4 filhos e avó. E ainda assim, quando me desconecto da minha verdadeira identidade, ainda posso sofrer com a crueldade da comparação. Nesse sentido, aquela lista foi um presente porque me mostrou minha condição. Olha só que louco.
Muitas das vezes é necessário, né, vir esse sentimento, coisas assim, para que a gente veja realmente quem nós somos e como nós estamos, né? Aqui ela realmente o Espírito mostra para ela. Não foi como ela queria, né? Porque ela ficou, mas a lista revelou como era a condição do coração dela, né? Como ela ainda estava, o que precisava morrer realmente. E aqui, continuando, né? Agora na página 87, da onde eu estava lendo, fala assim: quando buscamos nossa afirmação em outros, sempre sentiremos como se estivéssemos do lado de fora, olhando para dentro. Para ser bem honesta, não existe uma pessoa sequer que possa preencher completamente o vazio da afirmação em sua vida. Sinto muito mesmo, se meu marido for perfeito, isso não irá acontecer. Não existe conquista de uma vida, lista ou prêmio que possa escrever com certeza as palavras que somente Deus pode gravar em seu coração. Amada, bela, valorosa, intimamente conhecida, minha. Uau! Nossa. Não tem lista, não tem prêmio, não tem nada que afirme quem nós realmente somos, que é aquilo do qual Jesus fala, né? Aquilo que Deus fala para nós. Porque se realmente a gente vai buscando a afirmação de pessoas, né? Buscando reconhecimento de pessoas, né? Que a gente seja conhecida aqui nesse mundo, nessa terra, a gente vai estar sempre vazia, né? Vai estar sempre correndo atrás de coisas que vão passar, né? Essa lista é a lista, vamos colocar para o nosso ano. Foi a lista de 2023. Aí se você não foi, se você não tá ali curada, né? O Senhor, ele não realmente traz uma afirmação do qual esse livro vem nos falando, né? Que nós somos únicas, exclusivas, sem rivais. E ali você lê esse livro e aí acontece uma coisa que nem aconteceu aqui, né? Vamos colocar, não sei, gente. A lista das mulheres do Bola de Neve Nação, e aí, sei lá, sem querer você não tá nessa lista, e você lendo esse livro, fazendo esse estudo, e aí você fica com esse sentimento, e você já começa a se comparar. Então de nada adiantou, porque a sua afirmação como filha de Deus, né, não foi restaurada ali. Então eu vejo assim que realmente é esse preparo, assim como precisou acontecer com a Lisa, são situações que vão acontecer com a gente, ou tá acontecendo, ou aconteceu, para que a gente aprenda quem nós realmente somos, né? A nossa identidade restaurada, a nossa afirmação em Deus restaurada, para que nada disso venha nos abalar, porque a comparação, ela vai falar aqui mais à frente, é algo assim que é uma coisa muito egoísta, né? É um sentimento muito de egoísmo, tudo, e vem despertar outras coisas também. E até uma rivalidade, né? Daquilo que aonde não tinha, começa a ter. Então, para que a gente venha cessar qualquer tipo de comparação que possa começar a surgir na nossa mente, no nosso dia a dia. Amém? Continuando, na página ainda 87, como subtema, o ladrão da alegria. Não importa a visão do lado de fora, apenas Deus entende o que causa agitação no coração de uma mulher. E apenas Deus sabe como acalmar a frenesi de uma mulher de pijamas que se esqueceu de acalmar sua alma antes de permitir que a comparação roubasse sua paz. Posso lhe garantir que qualquer coisa que você faça que alimente uma rivalidade irá corromper a sua força. Como Theodore Roosevelt, que é a frase do início, né, fala, a comparação é o ladrão da alegria. Essa frase é sensacional. Resume muito, né, a questão da comparação. Eu certamente testemunhei esse roubo naquela manhã, porque pensei que estivesse além desse tipo de comportamento. Na verdade, eu não passava por esse tipo de explosão há anos, mas naquela manhã a combinação de negligência da alma e menopausa provou ser inflamável. Parecia que as águas da fonte da minha vida estavam turvas e que o jardim do meu coração precisava desesperadamente de atenção. Parecia que eu tinha colocado fortificante em algumas vinhas rebeldes, quando o que elas precisavam era de uma boa dose de poda. A comparação tem um pouco disso.
Se permitida, ela irá afastá-la do seu verdadeiro centro. A comparação irá tentar inchá-la através do veículo traiçoeiro do orgulho. Isso, eu falei egoísmo porque eu não estava lembrando a palavra, mas na verdade é o orgulho, né? O orgulho é a raiz de muitos males. E a gente falou um pouco disso, né, nos outros capítulos também. Através do veículo traiçoeiro do orgulho, ou irá puxá-la para baixo através da tirania da insegurança, seja de uma forma ou de outra, não irá demorar muito até que você se sinta desajustada, como se estivesse do lado de fora, olhando para dentro. Porque daí vem o orgulho, a insegurança, e aí toda aquela lembrança, né, do qual você já foi restaurada, já foi curada, daí volta. Então, que realmente o Senhor venha nos limpar, né, nos mostrar, né, realmente de dentro para fora, nos expor. E vai ter aqui já ia falar disso e já é a parte, que ela vai e ela faz uma oração. E ela compartilha aqui com a gente um trechinho do início da oração dela, que fala assim: Pai Celestial, obrigada por expor minhas falhas. Perdoa-me, revela a raiz dessa erva daninha. Em nome de Jesus. Amém. Expor as minhas falhas. Revela a raiz dessa erva daninha. Que a gente possa pedir para o Senhor isso todos os dias, né? Senhor, me ajude a expor as minhas falhas, para que a gente realmente venha ter o conserto, né? Revela a raiz dessa erva daninha. Aonde está a raiz desse meu problema, dessa dificuldade que eu estou tendo, desse meu pecado oculto, né? Vale para esse exemplo todo daqui, né, que ela trouxe, dessa questão de comparação, mas que o Senhor verdadeiramente venha nos revelar, né, aquilo que está nos afastando dele, de ter uma revelação ainda mais profunda dele, de ser transformada verdadeiramente, né? Que esse exemplo aqui que a Lisa trouxe, dessa oração dela, possa fazer parte da nossa oração constante. Senhor, expõe as minhas falhas. Senhor, revela a raiz dessa erva daninha. Amém? E aqui ela fala que depois disso, né, o Senhor constrangeu ela teve um momento com o Senhor, né, restaurou ali a alma, conectou o espírito com o espírito, e ali o dia dela fluiu depois. E aí passou um pouco, ela estava até dando risada dessa situação, né? E aí é isso, né? A gente fica nessa loucura, né, de quando a gente passa por essa situação, mas depois a gente ri daquilo e até brinca, né? Fala, nossa, amigo, meu amigo Espírito Santo, tipo, que papel que eu fiz, né, de manhã, olha isso, pra que tinha necessidade disso tudo? Daí depois, né, a gente fica falando, realmente tinha, eu precisava, né? Precisava passar por isso para entender o porquê de uns certos comportamentos, né? É muito louco. São as experiências. Os processos, por mais que sejam pequenos, a gente precisa passar, né, para aprender. E aqui é onde ela, na página 89, ela vai ler os versículos que o John, o esposo dela, pediu para ela ler. Agora, mais tranquila, calma, ela foi lá e foi ler o versículo. O versículo, ele tá foram vários versículos, né? Foram 2, se não me engano. E aqui ela vai em 2 Coríntios 10, 12, que daí ela fala dos 3 Cs, que é o C da classificação, o C da comparação e o C da congratulação. Calma aí, que agora... De congratulação. Congratular, né? De celebrar, se celebrar. E aqui ela vai falar um pouco, tal, né? Vou ler aqui o versículo 2 Coríntios 10, 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Aqui ela dá continuidade. Aprenda comigo. Não ouse se classificar, comparar ou congratular. Por quê? Essa é uma ação de orgulho.
Mesmo se a comparação que você fez for desfavorável, todos nós sabemos que o orgulho é um precursor da queda, e se meter com esses 3 Cs irá colocá-la em um lugar que ao mesmo tempo é perigoso e às vezes assustador. Então convido você a mergulhar nesses 3 Cs. Aí aqui na frente vai ter os outros subtítulos que falam o que acontece quando classificamos, que fala assim, o sábio não classifica, o sábio não quer ser classificado. O outro, o que acontece quando comparamos, o corajoso não ousa comparar, mesmo se essa comparação o deixar no topo. E o outro é o que acontece quando nos congratulamos. Aí vou falar um trechinho aqui que fala o que dizer de congratular a nós mesmos, que é a questão de celebrar, né, a nós mesmos. O que há de errado sobre ocasionalmente celebrarmos o que nós fizemos? Então aqui ela traz um mergulho um pouquinho mais profundo, né, desses 3 Cs, que é realmente sensacional assim, que ela fala, né, e vai falar no íntimo de cada um de vocês. E como a gente fala aqui, é um vídeo realmente pra gente conversar, falar e não ler o livro todo, né, porque a gente dá vontade, porque é muito rico. A gente quer falar de tudo, quer falar sobre tudo aqui que a Lisa aborda, né? Mas é que realmente cada uma de nós, a gente tem a nossa experiência e que o Senhor fale conosco, né? E aqui, continuando, tô na página agora 94, que aqui eu separei só um trechinho no final, que ela pega e fala assim: por que gastaríamos nosso tempo classificando nossos rivais quando fomos convidadas para a presença inigualável de Deus? Sempre que permito que a minha vida seja definida por pessoas, vejo a conexão com o Pai Celestial escorregando. Rapidamente meu ponto de vista é distorcido pelo que vejo e ouço as pessoas dizerem sobre quem eu sou e esqueço a declaração de Deus de quem estou me tornando. Olha que louco, né? Porque a partir do momento que a gente deixa a comparação entrar, né, a gente realmente fica com essa preocupação do que as pessoas estão dizendo a nosso respeito, o que estão pensando, e a gente acaba deixando de falar, de lembrar, né, daquilo que Deus falou que nós somos e aquilo que Ele está nos tornando, né? Mulheres maravilhosas, preciosas, únicas e exclusivas. Então, não ouse se comparar, igual está o nome desse capítulo. Não ouse se comparar, porque nós somos únicas e exclusivas, somos filhas únicas. E agora eu perdi o fio. E aqui, para finalizar, ela fala bastante como as redes sociais, né? Hoje em dia, as pessoas estão se atacando muito, né? E todos nós somos filhos de Deus. E muitas pessoas usam as redes sociais ali para atacar as pessoas porque não tá tendo ali, né, o ao vivo. E elas esquecem que mesmo sendo pelas redes sociais, as pessoas se machucam, né? As pessoas ficam tristes com todos esses tipos de coisas ali. Ela fala, né, de amigos dela, né, que são amigos mesmo, e ela vê pessoas nas redes sociais ali maltratando, sabe, xingando as pessoas, e ela vê que não só ela como amiga, né, familiar, mas até mesmo o próprio Deus fica triste com isso também. E muitas das vezes somos nós cristãos que estamos ali debatendo na internet, e que a gente venha realmente parar, né, e olhar para isso, né, saber que o Senhor não se alegra com isso, por mais que a gente possa achar que estamos defendendo, né, mas a gente não está. E ela fala dessa questão, né, de como repreender e corrigir, né, que a gente venha realmente se voltar para o Senhor, para que, se isso estiver acontecendo, para que a gente venha se arrepender e lembrar que Ele é o nosso juiz, né? Ele vai julgar todas as causas, todas as questões. E aqui mais à frente, já para finalizar, falar para vocês na página 99, para a gente encerrar, que ela fala assim: à medida que avancei na vida, a quantidade de amigos diminuiu,
mas se tornou mais verdadeira. Meus amigos me mostram quem eu quero ser, enquanto meus inimigos revelam quem eu não quero ser. O ambiente que produz rivalidade irá trazer o pior de nós a princípio, mas quando estamos nos debatendo, Deus pode se envolver e usar a luta para desenvolver seu caráter em nós. Aí ela vai trazer um versículo que está em Provérbios 27. Oferece um caminho, quer dizer, o versículo seguinte, né, que é Provérbios 27, oferece um caminho melhor. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Eu tenho fome de mais do fruto da santidade em minha vida. Tenho fome por crescer mais. Quanto mais perto chego de Deus, mais vejo o que impede o fluir da sua vida em mim. Algumas das coisas mais doces que já experimentei na vida são amigos que se importaram o suficiente para me ferir com a verdade. Os inimigos podem nos elogiar ou nos ferir, mas farão isso com mentiras. Que nós não estejamos satisfeitos com listas humanas e comparações. Quando percebermos as pontadas de inadequação provocadas pela rivalidade, ouvirmos nascer a vaidade e o isolamento do orgulho, vamos dobrar nossos joelhos. Se formos ao nosso Pai, Ele ficará mais do que feliz em remover o que nos impede de nos aproximar dele. Amém? É lindo, né? Tipo, que a gente realmente não venha, né, nada entrar no nosso coração. E se você já perceber, já vamos recorrer ao nosso Pai, que Ele vem e remove tudo. Como eu falei lá no começo daquela oração que ela fez, né? Mostrar as nossas falhas, né? E a raiz da erva daninha, para que esses sentimentos não venham nos inflamar. Então, esse é o capítulo 4. Espero que vocês tenham um bom estudo, uma boa meditação, que o Espírito Santo, ali o Senhor, venha falar com a gente, né, como vem falando. E é isso. Deus abençoe e até a próxima.